é a Gabriela Torres. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre mim, porque eu quero estreitar um pouco mais esse laço com vocês, porque eu acredito que a minha história ela pode se conectar à sua. Como vocês já sabem, meu nome é Gabriela, eu nasci em 93 em Ipatinga, Minas Gerais. Eu tenho um irmão, o Rafael, e eu sou filha da dona Nilza e do seu Rubens. Eu sou aquela filha caçula que já viveu entre tapas e beijos com o irmão, mas que também foi muito mimada. E ai, como que eu sofri com isso depois que eu me casei. Porque crescer dói demais, gente. Lá na minha infância, eu sofri com obesidade infantil. Aos 10 anos de idade, eu pesava 62 quilos. E nessa época eu sofri muito bullying. Eu me lembro um dia que eu fui para a sala de aula e todo mundo começou a me criticar porque eu tinha ido com uma blusa branca, sabe? Com uma estampa assim manchada de vaca. Gente, eu fui tão criticada ao ponto que eu não aguentei aquela pressão psicológica. Eu saí correndo para a diretoria assim em lágrimas. Aí eles conversaram muito comigo, me acolheram e me liberaram mais cedo para eu vir para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ela me recebeu, me acolheu, conversou muito comigo e me disse que se eu quisesse, ela ia me ajudar a fazer uma dieta, ia me recompensar com roupas novas. E eu aceitei esse desafio. Aí eu fiz uma dieta de 1 ano e meio e eu fui para 43 quilos mais ou menos. Aí eu já comecei a ficar com um corpinho top, né? Já comecei a querer namorar e sem perceber eu fui me envolvendo muito cedo com rapazes. Porque como eu fui muito rejeitada e criticada antes, agora para recompensar a minha baixa autoestima, eu pensava assim que quanto mais rapazes eu ficasse seria melhor, porque isso mostrava para mim que eu era desejada, que eu era amada. Olha, o quanto que eu lançava isso sobre o outro, o quanto que eu dependia de um outro para me afirmar. Só que eu mal sabia que isso era uma grande distorção de pensamento. E eu fui levando essa vida, criando uma dependência emocional muito grande nas pessoas. Quando não eram amigas, eram namoradinhos. E eu não suportava a ideia de estar sozinha. Eu tinha uma necessidade de ser vista, de chamar atenção, de ser de um grupo popular da escola, porque isso me dava uma falsa ideia de preenchimento. Só que esse preenchimento, de fato, nunca era preenchido. Lembra do plano que eu tinha que ficar com vários garotos para validar a minha autoestima? Então, na verdade, isso acabou que detonou meu nome. Eu fiquei mal falada entre as pessoas e isso foi um grande sofrimento para mim, porque eu sabia que a minha essência não era aquela. Eu só queria ser amada, eu só queria ser acolhida, eu só queria ser cuidada, eu só queria ser aceita. Mas só que eu era tão imatura e esse meu plano de ganhar popularidade, ele se voltou contra mim. Mas aos 15 anos, eu vivi algo assim muito marcante na minha vida. Eu conheci um homem que ele muda toda a minha história. Um homem que não me chamava por nenhum apelido que as pessoas estavam me dando, mas ele me chamava pelo meu nome. Ele me aceitava como eu era. Ele me jurava amor eterno. Ele prometia cuidar de mim, das minhas feridas e me preencher como ninguém jamais antes. E logo eu abri meu coração para esse homem que mudou minha história. E esse homem é Jesus. A partir de então, a minha sexualidade ela mudou completamente. Eu compreendi que eu precisava me guardar e que eu não precisava ser preenchida nos outros. Eu não precisava validar minha autoestima nas pessoas, porque Jesus ele se passou a ser suficiente para mim. Eu não sei sobre o quanto você crê nisso, mas a minha vida ela foi completamente transformada quando eu entendi o amor de Cristo por mim. Então eu passei a me guardar para o homem que eu iria me casar. Foram 4 anos sem me relacionar com ninguém.
foi difícil pra caramba, viu? Confesso que foi fácil. Eu tive até alguns deslizes, mas eu tenho pra mim que constância não é ausência de falhas, mas é não desistir do propósito. E graças a essa constância, aos 17 anos, eu conheci um cara na faculdade. Um dos poucos macho alfa que estava dentro do curso de psicologia. E a gente se aproxima como amigos, amigos incomuns, né? Que foram nos aproximando de uma forma bem despretensiosa, sabe? E depois de 2 anos de amizade, esse cara, Fainer Torres, ele conquista o meu coração. E a gente se inicia a nossa história em 2012. Namoramos e casamos em 2 anos. A gente se formou junto em psicologia, começamos um ministério juntos, liderando jovens. E após 3 anos de casado, nós fomos ungidos a pastores. Nós sempre cumprimos o nosso propósito juntos, que é cuidar de pessoas. Tanto na nossa profissão de psicólogos, quanto na igreja enquanto pastores. Aí a gente fez junto a especialização em sexologia. Foi quando eu percebi que na minha vida o quanto que eu tinha de bloqueios sexuais e que eles precisavam ser trabalhados. Só que hoje eu não vou adentrar muito nisso não, mas eu prometo fazer um outro vídeo onde eu vou contar mais detalhes aí sobre como surgiu essa minha paixão sobre a sexologia. Depois, assim, do nosso curso de sexualidade, nós percebemos o quanto nós queríamos trabalhar com casais e relacionamento. Como a gente cuidava de jovens na época, nós fizemos assim vários encontros do nosso seminário Sexualidade Sem Prejuízo para trabalhar com a sexualidade preventiva com eles. Até que em 2019, tudo muda de novo. Nasce a nossa primeira filha. Inclusive muda dentro do nosso direcionamento ministerial e até mesmo profissional. E não nasceu só uma filha. Eu renasci com a Sara. Foi um parto normal que exigiu muito de mim, mas eu vejo assim como que aquela menina que estava em mim ainda, ela ficou para trás e nasceu uma nova mulher junto com aquela bebezinha. Uma mulher forte, uma mulher mais corajosa, mais confiante, mais ousada e ainda mais autêntica. O meu coração começou a pulsar por ativar mulheres a viver o que eu pude viver, a despertar a essência e a potencialidade que cada uma delas tem, a despertar as mulheres assim como eu fui despertada. Então eu comecei uma grande transição, meu posicionamento nas redes sociais mudaram, eu tomei coragem para falar de sexualidade aqui, porque não foi fácil, eu precisei quebrar várias barreiras, até meus próprios tabus. Mas com a graça de Deus, eu estou sendo capacitada dia a dia para isso. E logo em 2020, com a direção de Deus, eu e meu esposo entregamos o Ministério de Jovens para seguir cuidando de casais e eu especificamente com mulheres. E aqui eu estou, cumprindo o meu chamado com vocês. Não é só uma profissão. É um propósito de vida. Eu agradeço a Deus pela confiança que vocês depositam em mim. Quando vocês compartilham comigo a vida de vocês e vocês me permitem ajudá-las. Agora, a menina mimada e insegura que estava dentro de mim, ela pode segurar na mão da mulher madura e segura que eu sou hoje. Minha criança interior, ela não se sente mais rejeitada. Ela não é mais dependente de um outro, mas ela pode ser segura sendo ela mesma, pois eu me sinto segura sendo quem eu sou. E eu quero te ajudar, como mulher, a encontrar a sua autenticidade. Continue me acompanhando por aqui, porque juntas eu quero avançar muito mais com você e despertar a sua autenticidade como mulher.